Trabalho de Ciências Materiais, T1 e 2. Começamos então com a tabela dos dados coletados e calculados durante a realização da atividade prática. A partir desses dados, montei então um gráfico em função da voltagem pelo comprimento do fio, já na unidade padrão do SI, volts e metros. Agora, quanto à declividade, aqui eu apresento para vocês o cálculo de como eu cheguei ao valor da declividade, sendo então o valor específico do ângulo pela voltagem final menos a voltagem inicial, divididos então pelo comprimento final menos o comprimento inicial. E o que significa esse dado? Bem, quanto maior a declividade, maior vai ser a resistência específica do fio, ou seja, maior declividade, maior resistência do fio por unidade de comprimento, que nesse caso é 1 metro. E qual seria a resistividade desse material? Bem, para calcular a gente vai precisar então de duas informações, o campo elétrico e a densidade da corrente elétrica. Para a gente calcular o campo elétrico, a gente vai ter que dividir a voltagem pelo comprimento do fio. Nesse caso, então, eu peguei os valores máximos obtidos dos dois. E para a gente calcular a densidade da corrente elétrica, a gente precisa dividir a corrente elétrica pela área do fio. Mas só um pouquinho, a gente ainda não tem essa área. Então, para a gente calcular a área, a gente precisa de um dado que foi utilizado durante a coleta dos dados na realização da prática, que é o diâmetro do fio de 15 milímetros. Convertendo para metros, fica 0,015. Para a gente ter o raio, a gente tem que dividir esse valor por 2, e então sim conseguimos aplicar na fórmula da área e obtermos assim o valor da área do fio, conseguindo então calcular finalmente a nossa densidade da corrente elétrica. E agora sim conseguimos então calcular a resistividade, que deu aproximadamente 3,57 vezes 10 na menos 6 ohms por metro. Então, vamos para mais um gráfico da nossa resistência, que é em ohms, pelo comprimento do fio em metros. E qual que é a declividade da resistência pelo comprimento? Então, seguindo a mesma lógica do processo anterior, peguei a resistência final menos a inicial e dividi pelo comprimento final menos comprimento inicial, que deu aproximadamente 0,02023 graus, ou então aproximadamente 0,02 graus. E o que isso significa? Bem, a declividade da resistência em função do comprimento indica a resistividade. E quanto maior a declividade, maior a resistência por unidade de comprimento, ou seja, maior a resistividade desse fio. Aplicando então a segunda lei de Ohm, a gente consegue então calcular novamente essa resistividade para ver se esses valores eles batem ou não. Então, a gente tem que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento de fio divididos pela área deste fio. Como a área a gente já tinha calculado antes, a gente vai utilizar novamente esse valor. Reorganizando a fórmula para termos isolado a resistividade, obtemos que a resistividade é de aproximadamente 3,576 vezes 10 na menos 6 ohm por metro. Mas e agora? Será que esse valor está certo? Bem, para isso vamos acessar então uma fonte bibliográfica, que conforme o link abaixo e seguindo essa tabela, nós temos que a resistividade específica do fio de alumínio é 2,82 vezes 10 na menos 8. Tá, mas os valores que a gente conseguiu de resistividade, eles são diferentes desse valor obtido pela referência. E por que isso pode acontecer? Bem, como a gente fez um experimento, pode ser que durante o nosso relatório, durante a observação, o fio ele poderia ter algum tipo de impureza, poderia ter alguns outros fatores, até mesmo ambientais, que contribuíram para dar essa diferença de valores.